Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Culto Racional e hoje nós vamos falar mais uma mensagem aqui que vai realmente edificar a sua vida espiritual. Bom, eu quero dar uma dica para você que gostaria de permanecer nas coisas que edificam, né? A gente conversa muito com pessoas que dizem assim, poxa, eu gostaria tanto de ficar firme, eu não gostaria de oscilar. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou fraco, uma hora eu estou animado, uma hora eu estou desmotivado. Bom, eu quero dizer que o risco de a pessoa viver dessa forma é que ela, na busca de estar sempre equilibrada, ela fica buscando aquelas coisas de autoajuda, né? Então tudo que for para motivar, tudo que for para trazer uma autoajuda, a pessoa está se envolvendo. Isso daí é um risco, porque você não conhece as fontes. Nem tudo que brilha é ouro, né? Já dizia os nossos avós. Pois é, então eu acredito assim que a motivação ela tem que vir do Espírito Santo. Se o Espírito Santo mora na tua vida, se Deus habita com você, você está motivado pelo Espírito que está na tua vida. Agora, se você precisa de motivações, de coisas externas, né? Você precisa muito de autoajuda, aquela coisa de coach. Se você precisa muito de que, sabe, mensagenzinhas que te colocam para cima, e eu não estou falando da mensagem da palavra de Deus, estou falando daquelas frases feitas, né? Frases de efeito, né? Então, se você precisa disso, você é uma pessoa que, infelizmente, seja sincera consigo própria, não tem um conteúdo, tem alguma coisa faltando. Porque imagina, se Deus está vivendo em nós, imagina, não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de Deus vivendo em nós, o próprio Deus que vive em nós nos motiva, tá certo? É claro que não é gostoso passar por situações que nós passamos, né? É claro que pode haver uma alteração de humor, sim, né? Não é gostoso passar por situações. Tem situações que nos levam a ficar mais sérios, tem situações que nos levam a ficar mais introvertidos, né? Mais receptivos, muitas das vezes, quando nós estamos abertos a conversas, mas também muitas das vezes mais fechados. Isso acontece. Agora, isso não significa que você não esteja motivado, que não tenha ali, por exemplo, um conselho de Deus para cada situação dessa, para que você possa, então, estar equilibrado. E é disso que eu quero falar. Eu quero mostrar para você aqui um texto que eu estava lendo, você conhece, mas eu quero reforçar e trazer nessa luz para você, né? A luz da Bíblia aqui no contexto que o Espírito Santo me mostrou. É aquela passagem onde o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então ele diz assim, ó, no versículo 4, é lá no Evangelho de João, capítulo 15, aí no versículo 4, diz assim, permanecei em mim. Esse é o ponto. Então Jesus enfaticamente ele diz, permanecei. Permanecei. Agora é o momento que eu sou chato, que eu fico repetindo, né? Que eu fico frisando. Então ele diz, permanecei. Eu falo assim para você pensar, para você não só escutar a palavra, mas que você meditar, pensar, refletir. Uma breve reflexão. Permanecer. Permanecei em mim. Em mim, Jesus falando. E eu permanecerei em vós. Agora há pouco eu estava, né, falando de uma questão que as pessoas, quando conversam com a gente, falam, poxa, eu queria estar firme, eu queria, sabe, me manter. Às vezes eu me sinto tão bem, mas eu queria me manter. Pois é, então ele está dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por quê? Aí ele explica, como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, ou seja, na árvore, assim nem vós o poder dá, se não permaneceres em mim. É uma coisa simples, que ele usou aqui uma figura muito simples. Ele diz, permanece em mim, que eu vou permanecer em você. Permanece em mim, que eu permaneço em você. Ó, um ramo, ele não pode produzir fruto dele mesmo, é ramo. O ramo depende de uma árvore, de uma videira, no caso, falou da videira. Então, um ramo, ele precisa da árvore. Ele estando ligado na árvore, enxertado na árvore, aquele ramo vai produzir frutos, folhas, ele vai desenvolver, ele vai crescer. Por quê? Porque ele se alimenta da árvore. Agora, se você pega aquele ramo e quebra, tira ele da árvore, ali já não vai nascer mais nada. E até o que tem ali vai secar.
vai murchar e vai secar. Por quê? Porque ele não está mais ligado naquilo que o alimenta. As pessoas, elas querem estar bem, elas querem ter autoestima lá em cima, elas querem, sabe, serem pessoas positivas, motivadas. Aí eu pergunto para você, Deus não é tudo de bom? Sim, é tudo de bom. Então por que que eu não estou ligado? E eu não estou falando aqui de legalismo, ou de rituais, ou de fanatismo. Eu estou falando de comunhão. Quando ele fala permanecer em mim, significa o quê? Bom, significa o seguinte, você levanta cedo, vai trabalhar, vai estudar, enfim, você tem que ir sua vida para seguir. E naquele dia, você vai ligar o rádio, você vai ligar a televisão em algum momento, ou você vai escutar notícias, ou você vai lidar com pessoas diferentes, né, de você e com estilos de vidas diferentes também. E vão chegar para você muitas sugestões. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. Ah, se eu fosse você, eu faria aquilo. E começa aquele puxa-puxa, sabe? Você tem que vir fazer isso aqui, que nem eu faço, e a pessoa começa a querer dar o exemplo. Você vai nas redes sociais, tem lá, me segue. E seguir é exatamente fazer o que aquela pessoa faz, desde a hora que ela acorda, ela fica fazendo aqueles stories, né? E colocando, agora eu levantei, agora eu escovei os dentes, agora eu estou tomando meu café, agora eu vou lavar a louça, agora eu estou saindo, agora eu vou fazer ginástica. E a pessoa me segue lá. E aí você começa a receber um turbilhão de sugestões. E aí você quer estar motivado, e parece que aquela pessoa ali, ela está sempre motivada. Olha, eu faço isso aqui para estar desse jeito. Faça também. E aquela coisa toda que a gente já sabe, você já entendeu. Mas onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar nessa conversa para explicar para você que você vai receber conselhos, você vai receber sugestões, que você vai começar a querer praticar. E aí você começa a pensar, a entender na sua cabeça, pensar que aquela é a fórmula da felicidade, que aquela é a fórmula de você educar seus filhos, que aquela é a fórmula de você agir no seu casamento, que aquela é a fórmula de você, enfim, você já entendeu também. Você começa a receber fórmulas, e essas fórmulas que parecem milagres, né, que parecem, sabe, fórmulas que vão realmente resolver, vai emagrecer, vai engordar, vai ficar forte, vai, enfim. Você recebe um monte de fórmulas, um monte. E aí você começa a ficar frustrado, porque um dia você começa com motivação, depois você desmotiva de novo, e aí você quer, já sei, eu vou lá fazer de novo, e aí você começa aquela dependência. E olha que eu não entrei nem no contexto religioso, hein? Porque a parte religiosa faz isso também. A pessoa fica dependente de que alguém diga para ela, receba. Ela fica dependente de que alguém profetize para ela, de que alguém dê uma promessa para ela, de que alguém ore por ela. Você não tem que criar dependências de nada exterior. Nós temos que criar uma dependência de Deus. Será que está errado eu ensinar isso para você? Não foi o que Cristo disse? Permanece em mim. Você não permanece. Eu tô pregando isso aqui para você, né? À luz de Bíblia, fazendo um paralelo com a realidade que nós vivemos, tá? Você não é obrigado a crer em nada e nem fazer nada. Porém, eu não estou pregando a minha palavra, eu não tô aqui com achismo. Olha, gente, eu acho... Oi, galera! Oi, pessoal! Eu não estou aqui fazendo isso, dizendo para você o que eu penso. Eu acho, olha, para mim deu certo, é uma fórmula. Não. Eu estou apenas lhe entregando o que Jesus disse. E você, como um bom cristão, já que você diz que é cristão, cristão é aquele que segue Cristo. Então você deveria permanecer, ser inteligente, coerente, já que diz que sou cristão. Não é que eu não possa ouvir outras pessoas, eu posso ouvir outras pessoas. Eu escuto de tudo, eu sou bem eclético, né? Eu ouço, vejo ali, mas aonde que eu permaneço? Eu permaneço nos ensinamentos do meu Salvador, sem fanatismo. Posso conversar com qualquer tipo de pessoa, posso conversar com qualquer pessoa, né? Porque você andar com Deus não é você viver isolado, mas é você se conectar com todo tipo de pessoas sem se contaminar.
Se você vê que ali tem contaminação, que aquilo ali vai estragar a sua educação, vai estragar o seu perfil, sua índole, então você vai, o Espírito Santo te mostra, você vai dosando, mas isso não significa que você vai se isolar, que é o que a gente vê muito hoje nos extremismos, né? Então ele diz, simples assim, ó, permanece em mim. Tá, você está escutando lá uma fórmula de tal coisa, não vai prejudicar a tua índole, é interessante, é importante, ok, então vai ali. Mas não cria uma dependência, eu permaneço em Cristo. É como as ideologias, você vai escutar eu falar isso aqui todo dia. Eu não vou entrar nos assuntos, não vou entrar nos detalhes. Quando eu falar ideologia, você já sabe o que eu estou falando. Várias ideologias hoje que estão como fórmula, anulando o que Deus fala, anulando Bíblia, anulando a palavra de Deus, que existe desde a fundação, né? Desde que o homem se entende por homem. Quando Deus dá as escrituras, quando Deus sempre vem ali, ó, ensinando. Tudo que se sabe de mundo, tudo que se sabe de Deus é bíblico. Mas não vou entrar na teologia aqui, só para te dizer que você tem que permanecer. Não depende de Deus permanecer, depende de você, depende de nós. O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo? Eu estou fazendo o quê? Igual a pessoa, ela faz a medicina, estuda lá 5, 6. Não vou nem falar da medicina, que a medicina a pessoa tem que estudar a vida inteira, né? Na verdade não para porque evolui. Mas vamos lá, a pessoa estuda direito, né? Um abraço aí aos meus amigos que me conhecem aí, que são advogados. Um abraço ao Nathan Silva, que se formou, né? E é um exemplo para nós, né? Diante de tudo que viveu. Mas vamos falar um pouco do direito. A pessoa estuda o direito, depois ele vai, né? Claro, se credenciar lá a OAB, vai fazer a prova da OAB, para poder estar ali qualificado para fazer o trabalho de advogado. Mas a pessoa, ela não exerce. Ela não exerce aquilo que ela estudou, aquilo que ela se esmerou. Se a pessoa não exerce, então do que adianta? Não é verdade? Não exerce, que é um direito dela também. Mas se a pessoa não exerce, então não exerce. A mesma coisa, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo? Então a gente vem aqui para te trazer uma mensagem, um ensinamento bíblico, sem tendência, que eu não estou te puxando para lugar nenhum e nem quero de você nada. Simplesmente estou aqui entregando para você um maná, um alimento espiritual, uma orientação, um direcionamento, não para uma instituição, mas um direcionamento para o reino de Deus. Tá certo? Então olha só, o que você está fazendo com o que você recebe? Então a gente vê as pessoas tomando mais atitudes em relação a outras coisas do que o que propriamente vai levá-las ao reino de Deus, a uma vida realmente plena com Deus. Então ele diz, vou encerrar dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele dá ali uma figura, um exemplo para a gente, né? Como não pode um ramo produzir fruto dele mesmo, ou seja, você sozinho não vai produzir nada. A gente só produz tranqueira, canseira, chateação, frustração, e aí fica tentando, sabe, com motivações externas, alguma coisa para poder me alegrar um pouco, né? Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, assim nem vós podeis dar, se não permanecer na videira. Ele diz no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui é determinante. Isso aqui é determinante. Não tem erro nisso aqui. Não tem, sabe? Jesus já disse. Então, se o teu Salvador é Cristo, e se você realmente é um cristão, e eu estou tirando aí todas as formalidades de instituições, estou falando de cristianismo, de ser de Deus, tá? Se você realmente segue esse conselho. Já entendeu que sem ele você não pode fazer nada? Por isso as frustrações, que chegam ao ponto de a pessoa ter uma depressão, desistir, sabe? Tudo isso que a gente vê. Então, segredo aqui, palavra de hoje é permanecer. Você está permanecendo aonde? Você permanece com raiva? Você permanece magoado? Você permanece, sabe, isolado? Então, como é que vai ser? Vai ser como? Está na tua mão. Para de culpar os outros, para de atribuir às pessoas as coisas que você tem que viver. Você vai atravessar problemas, você vai atravessar situações. Viver com Deus não é sinônimo de tá tudo bem, só vitória. Isso tudo aí é mentira. Ah, é vitória, é vitória. Não é mentira. Você vai passar por luta sim.
altos e baixos, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum porque tu estás comigo. Davi era um homem de comunhão com Deus, né? Então assim, dando-nos exemplos, e tantos outros que o nosso tempo aqui não cabe. Mas, viva com isso hoje, permanece. Você vai sofrer afrontas, vão mentir para você, vão ser injustos com você no seu trabalho, não vão reconhecer o que você faz de bom. Isso aí acontece toda hora desde que você se entende por gente. Não é verdade? Aí você faz o quê? Muda e altera o seu comportamento de índole boa para poder você falar como muitos dizem. Tô cansado de ser bonzinho, tô cansado de ser boazinha. Agora eles vão ver, vão conhecer meu outro lado. Isso aí não é coisa de gente madura, pessoal. Pô, acorda pra vida. O que há? Pô, aí você se deteriora por causa de comportamento dos outros. Então você faz o quê? Você é o quê em cima dessa terra, embaixo desse céu? Tá sendo o quê? Tá sendo produtivo? Tá sendo melhor? Não tá. Você tá se igualando e se rebaixando. Então faça o seguinte, eu quero melhorar. Eu quero hoje estar melhor que ontem. E quero amanhã estar melhor que hoje. Sabe, com todos os defeitos, com todos os erros. A Bíblia fala de um aperfeiçoamento em Cristo. Quando você permanece nele, cada dia ele vai colocando ali algo para você que vai te amadurecendo. E você vai se tornando uma pessoa melhor. Tá errado isso também? Tá errado querer melhorar para poder estar bem e produzir nessa sociedade que a gente vê que é tão difícil? Não é verdade? Tá certo? Então, a palavra de hoje do culto racional foi essa. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ativa lá o sininho. Alguém mandou uma mensagem para mim dizendo que não estava chegando o aviso das mensagens. Ativa lá, talvez esteja desativado, enfim. Mas vamos fazer proliferar o reino de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo culto racional.